Pessoal, ainda na parte de indicadores, nós vamos ter que estabelecer metas, né? E as metas elas precisam ser SMART. SMART é uma nomenclatura, né, um acrônimo que é dado para que a gente possa classificar uma meta. Então, de uma maneira bem simples e objetiva, uma meta ela tem que ser específica, né? Ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, eu tenho que ter uma maneira de medi-la diariamente, semanalmente, mensalmente. Ela tem que ser alcançável, né? Ela tem que ser atingível, né? Ela não pode ser alguma coisa muito fácil e nem muito difícil, principalmente muito difícil, né? As pessoas têm que ser capazes, né? Têm que se sentirem motivadas em relação a esse alcance. Se for muito distante da realidade, sem dúvida é um fator desmotivacional. Elas têm que ser relevantes, né? Elas têm que fazer parte dos objetivos estratégicos. Não adianta a gente trabalhar em cima de uma expectativa que a gerência não espera, né? Por isso que é tão importante o supervisor estar alinhado com a gerência, né? E tem que ser controlada em relação ao tempo, né? Time-based, né? Ela tem que ser controlada através do tempo. Então, essa é o que nós chamamos de metas SMART. Ela tem que ter esses 5 tipos aí de classificação. Então, só para que você entenda mais objetivamente, quando a gente define uma meta, ela tem que ter 3 componentes, né? Ela tem que ter um componente gerencial, ou seja, ela tem que ter um objetivo gerencial, ela tem que ter um valor e tem que ter um prazo. Por exemplo, né? Eu quero elevar o volume de vendas de papel, né? Esse aqui é um objetivo gerencial, aumentar o volume de vendas em papel, mas eu preciso atribuir um valor. Enquanto eu quero elevar o volume de vendas de papel? Em 20%. Então aqui eu começo a mensurar. Eu tenho uma especificação, uma especificidade, não está vago. Ele é mensurável, né? E tem um prazo até dezembro de 2019. Então esses 3 componentes aqui ajudam a definir bem uma meta, sendo ela uma meta SMART que eu acabei de mencionar no slide anterior. Pessoal, agora que nós já sabemos o que é uma meta SMART, né, e os 3 componentes, vamos dar um pouquinho de exemplo para você de como você pode acertar, né, você chegar num valor que seja realmente atingível, né, que não seja nem muito aquém da sua capacidade ou da capacidade da sua equipe, ou que também não seja muito desafiador. Existem aqui, pessoal, 4 etapas para a descrição de uma meta, né? Então nós vamos falar a princípio a primeira etapa, né? Então, a partir de um histórico de pelo menos 12 meses, que é o desejável, né? Determine o valor médio da situação atual, né? Esse ponto representará a condição de partida ou baseline. Então aqui está a nossa média de 12 meses, que é a nossa base, né? A gente chama isso nos projetos de baseline. Vamos dizer que esse aqui seja o nosso objetivo. Essa é um tipo de métrica que nós vamos trabalhar do tipo quanto menor, melhor. Aqui é um exemplo de tempo para completar uma tarefa, mas uma meta tipo quanto menor, melhor poderia ser, por exemplo, redução do nível de scrap, redução de PPM interno, o número de reclamações de cliente, ou número de PPM externo, despesas industriais, despesas operacionais, são tipos de meta que quanto menor, melhor. Então, a primeira parte, né, a primeira etapa para descrever bem uma meta é isso, né? É ter aí no mínimo 12 meses e você tirar uma média e definir esse ponto como baseline. A segunda parte, né, a segunda etapa para a descrição de uma meta, vamos olhar aqui o seguinte, né? Estabeleça um valor de referência. O que é um valor de referência? O valor de referência, pessoal, é um valor daquele item que você está trabalhando que tem algum lugar que é melhor que você, né?
Então, por exemplo, você pode ter, vamos dar um exemplo de scrap, né, de PPM interno. Você pode ter uma área de um colega seu de trabalho que tem um indicador melhor que o seu. Então você pode estabelecer esse indicador como benchmarking. Você pode ter uma outra empresa do seu grupo que tenha um índice menor do que o seu. Então você pode estabelecer um indicador de benchmarking como sendo uma outra empresa do mesmo grupo, ou até mesmo uma empresa que não é do seu grupo, mas você entende que ele é o benchmarking e você pode utilizar esse dado para que você possa ter como referência. Então você tem o primeiro ponto, que é onde você está, né, que é o baseline, e aqui é alguém que é muito melhor que você, mas já chegou lá e serve como uma referência. Então esse é o segundo, essa é uma segunda etapa, que é a definição do benchmark. A terceira etapa é determinar a meta pensando em uma melhoria de 30% a 70% partindo da situação atual em relação ao benchmark. Então você está aqui no baseline, você quer chegar aqui, né? Você tem na verdade uma referência, né, que você quer chegar, você tem uma referência, né, do melhor valor. Então a sugestão é que você estabeleça aqui de 30% a 70% de melhoria entre a situação atual e o melhor. Então, basicamente, de 30% a 70% você vai ficar entre essas duas bolinhas verdes aqui, que seriam as metas realísticas. A meta deve ser possível ser atingida em um prazo de 3 a 6 meses, né? Então, a meta é impossível, né? Se a meta for impossível, reduza o tamanho da melhoria ou abrangência do projeto, ou seja, diminuir o escopo. Então, se mesmo assim de 30 a 70 for impossível, você pode diminuir um pouco mais, né, essa porcentagem de melhoria, ou você pode aí focar um pouco mais, você pode melhorar, reduzir o tamanho aí do teu projeto, né, o escopo do projeto. Então, essa é a terceira etapa. A quarta etapa, pessoal, para a descrição de uma boa meta, para a definição de uma boa meta, evitar metas muito passivas, né? Nesse caso aqui, ó. Ou seja, uma pequena melhoria, olha a distância entre o baseline e ela, né? Uma pequena melhoria em um prazo muito longo, né? Se você ver aqui o eixo X, é um prazo muito longo, então são consideradas metas muito passivas. E também evite metas muito agressivas, essa bolinha aqui, ó, meta muito agressiva. O que são metas muito agressivas? São grandes melhorias em curto espaço de tempo, né? Metas não realistas acabam com qualquer time. Então aqui é a quarta etapa, quando você for definir uma meta, que você tem que tomar cuidado.